somos apenas sombras nessa terra. Olá, bem-vindo. Bom dia, boa noite, boa tarde. Para você que acessou esse vídeo, a gente vai aprender a descobrir o fator X da adicção. A adicção que eu falo, aquela que faz com que as pessoas sejam escravas de alguma coisa, né? Mas existe o fator X. E esse fator X, pelos meus estudos, eles mostram que a adicção é um processo inconsciente advindo do passado, um passado muito longínquo, distante, bastante distante. Então a forma como os terapeutas, os psiquiatras e os médicos entendem a adicção ainda é muito ínfima, né? Porque ser adicto é você estar preso a alguma coisa, né? E a gente pode saber que na realidade esse aprisionamento não é um aprisionamento, é a falta do que nós vamos saber através desses 10 slides. O fator X da adicção. Descendíamos de algo puro, limpo e perfeito. Por isso somos animais racionais. Uma reflexão poética sobre a origem da adicção e a busca pela completude perdida, por Diógenes Pereira Galvão Filho. Bom, antes de passar esse slide, eu peço que você dê um joinha aí para ajudar a elevar a importância do canal. Deixe seu comentário, né? Faça sua pergunta que eu responderei. Agora vamos passar para o próximo slide, né? A origem perdida. Aqui nós começamos a engendrar na formação do planeta Terra, né? No princípio, antes de 21 eternidades, o que era, né? E o que é hoje. Depois de 21 eternidades no universo, como se formou o planeta Terra, que no caso descendíamos de uma origem pura, limpa e perfeita, né? A origem perdida. Normalmente a natureza por si tem seu equilíbrio e permanece a favor dos seus habitantes. Ponto. Contudo, ainda nos falta a origem dos seres para sermos completos. A adicção é o desejo por completar a origem perdida em muitos. A necessidade de se libertar da animosidade diária e ser em um semblante próspero, serem um semblante próspero e rico em satisfações da vida. Ou seja, nesse caso, o desapego da vida material está relacionado com a adicção, onde se forma aí a procedência do desencárnio, né? Então a pessoa entra em vícios, né? Em adicção toma forma, e geralmente o vício, álcool, drogas, maconha, cocaína, crack, heroína, inalantes, isso é só o resultado do processo da animosidade da mente humana, né? Então a adicção é o desejo por completar a origem perdida em muitos, para não dizer todos, porque todos descendíamos de uma parte mais pura e descendemos dessa parte pura pelo livre-arbítrio, pela expansão das vontades próprias e pela desobediência da natureza e a desobediência do astral superior, o que nos fez descender a animais racionais. Mas nós somos desobedientes, então isso não resolve nada, porque eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Faz. Por isso está animalmente ligado à natureza. Porque se fizesse o que o astral superior coordena na palma da sua mão, pelas suas linhas, você agiria de forma racional. Então, estamos escravizados. Os seres permanecem enquanto as aparências dessa desdita embusteira continuam seduzindo com meios comunicativos
ilusões e fantasias que prometem preencher o vazio interior. Ou seja, a manipulação da massa em si está toda voltada à tecnologia, né? Então, mesmo que seja a racionalização dos povos, e tinha que chegar esse dia desse modo, onde os povos racionalizariam a mesma coisa: computador, internet, celular e videogame. Tudo isso vai fazer a constituição do ser humano entrar no processo de desenvolvimento do raciocínio. Foi necessário chegar até essa maneira, mas como é tudo um embuste, né, fica a verdade sendo ocultada dos seres, né, porque na realidade o que está acontecendo é bem maior do que os governos podem relatar. A única coisa que os governos podem fazer é ajudar a população a sofrer menos, né? Passar menos provações, ou seja, ter um alívio maior nessa lapidação que estamos passando para reencontrar a liberdade geral, a liberdade verdadeira, que essa pertence essencialmente à origem racional. A natureza da adicção. A natureza da adicção. Adicções são comportamentos classificados como enfermidades que afetam diretamente as emoções e criam no indivíduo a condição de dependência. Nesse sentido, entender o que é adicção ajuda a direcionar condutas favoráveis à superação de um problema que pode comprometer a racionalidade e trazer graves prejuízos. Ou seja, se estamos racionalizando os povos e todos racionalizando juntos a tecnologia que vai desenvolver o raciocínio do ser humano, todos teremos o mesmo conhecimento, né? O que faz a adicção ser um prejuízo da parte de animal racional, que é a categoria que ficou para trás em 1935, na fase racional que entrou na Terra. E a natureza fez parte dessa transformação e está aniquilando os pensadores que acham que podem fazer tudo o que querem porque pensam, sendo que o pensamento está sendo destruído. As portas estão sendo fechadas e todos que pensam não serão ajudados e sim aniquilados, né? Então, a gente tem 3 fatores. O comprometimento emocional afeta diretamente as emoções e o equilíbrio psicológico, que é o ponto da inconsciência, da intuição e do instinto, né? Por quê? Porque o cérebro ele tem três estágios. Ele tem o inconsciente, que é a maior parte gerada no funcionamento motor do cérebro. A gente tem o pré-consciente, que é a ligação do inconsciente, e a gente tem o consciente, que é a outra ligação do pré-consciente, que é onde se forma a moral, a ética, os valores e a igualdade, né? Então a gente tem um segundo fator, que é a condição de dependência. Cria vínculos compulsivos difíceis de romper, né? Então o que acontece? A moralidade, por ser muito antiga, né, ela já foi vista como um defeito de alma, né? Então ela era realmente uma distorção do bem viver, era uma distorção da comunidade, era uma distorção. A pessoa estava ou endemoniada ou estava realmente comprometida a sua alma, como os antigos relatavam, né? Mas essa condição, na realidade, são vínculos de dependência emocionais, só que intuitivos, né, e animais, né? Então essa dependência
são vínculos de satisfação e prazer imediato que sustenta o afeto e sustenta a emoção e o sentimento, por fim, e enfim, ele se torna aí uma pessoa dependente dos afetos, né, dos instintos de afeto e por fim as emoções e demonstrando seu sentimento de acordo com esse comprometimento, essa dependência, né? Agora a gente chega numa posição: prejuízos racionais. Compromete a capacidade de raciocínio e escolha, ou seja, ele entra no processo inconsciente de autodestruição, né? Então o adicto não é que ele está usando drogas que ele está se destruindo. Ele está se destruindo mesmo sem usar drogas, porque o mal por si mesmo se destrói. E o que é o mal? É a matéria. E a matéria é um mal? Sim, é um mal. A matéria por si mesmo se destrói. Então nós estamos falando aqui de um inconsciente voltado há muito tempo atrás, de um inconsciente onde na realidade os seres ainda eram tão puros, tão limpos, de um jeito que nossa vã história e filosofia ela não alcança essa eternidade que aconteceu na Terra, porque nós descemos de degrau pela desobediência do livre-arbítrio e a expansão da vontade própria, e isso gerou esse prejuízo racional que transformou a natureza da adicção, né, um atalho para a autodestruição da matéria, que matéria por si mesmo se destrói, né, porque os fatores são animalmente ligados à consciência e, como eu já expliquei, ao comprometimento emocional, à condição de dependência e os prejuízos racionais. No próximo slide a gente vai aprender aqui o embuste da perfeição. O conceito da falta de bom senso e seus prejuízos bem ocultados a causa está. O embuste natural da natureza, como que fosse perfeita, gera o pior raciocínio que o adicto provê. Socialmente, os jogos dos 7 pecados, além de muitos outros, despontam a incerteza e a dúvida nos seres que estão apenas procurando a si mesmos pelas causas reais que não existem expostas na sociedade, fazendo deste uma tumba de entrada quente e infernal, né? O adicto perde seu contexto e se transforma em um demônio, a mais sem nem ter tido a certeza de que caminho ou contas de rosário que tiver entrado, vindo à falência de sua busca infortunada, agora sem riquezas da confiança e 1000 largos passos. Bom, tive interrupção aqui, mas já voltamos. Vindo à falência de sua busca infortunada, agora sem riquezas da confiança e a 1000 passos largos da sociedade que hipocritamente observa o ser em sua decaída miséria e o abandono da família e amigos. Ou seja, o mundo não é perfeito. O que o homem fez é passageiro, é imperfeito. Pode funcionar no âmbito material, mas no âmbito cosmológico ele não funciona, né? Então não adianta dizer que mas tudo funciona tão perfeitamente. O sistema ele não é perfeito. Ele está corroendo a humanidade para passar essa geração para poder realizar fatores de planejamento em outra geração, né? E o adicto, inconscientemente e emocionalmente, ele sabe que está sendo manipulado, né? Mas ninguém tem escolha. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que se sustentar, todo mundo tem que arrumar dinheiro, todo mundo tem que tirar férias, todo mundo tem que descansar final de semana.
E o adicto, ele percebe que essa rotina é o sistema, e o sistema, ele é completamente enferrujado, né? É um sistema que já não carrega mais uma potência, mas sim um deslize, um desgaste, né? E é aí onde se encontra o embuste da perfeição. Não tem nada pronto, não tem nada feito, não tem nada realizado, não tem nada construído. Quando nós nascemos, tudo já estava feito, né? Tudo já foi criado, né? Ninguém é dono de nada, ninguém é dono de ninguém, né? E o adicto, ele entra num processo infernalizante, porque é nesse ponto que ele percebe o sistema, que ele tem pulsões de morte e de vida. Primeira dose que ele toma é uma pulsão de vida, e as restantes são pulsões de morte. Primeiro baseado que ele fuma é pulsão de vida, e o restante são pulsões de morte, né? E assim consecutivamente: cocaína, crack, heroína, ópio e derivados farmacêuticos. A primeira dose é a pulsão de vida. Ele acaba entrando nesse inferno, né, que é o sistema preconceituoso, né, e acaba descobrindo que faz parte de uma porcentagem da humanidade que sabe que tudo que está vivendo não é verdade, e sim um embuste de um mundo perfeito, que na realidade só existe o que é imperfeito, né? Então as raízes da adicção são bem relacionadas. Por quê? Porque elas estão inclusas, né, em 3 categorias. Esses estudos sugerem que as adicções têm relação direta com os traumas, o que é importante focar o tratamento dos fatores causais. A atenção a esse detalhe pode ajudar a perceber de forma mais concreta a natureza do problema, ou seja, tratar o adicto na causa, não tirar a garrafa dele, tirar o isqueiro, tirar a porção de maconha dele, não tirar os remédios, não, nada disso. Deixa ele usando, mas fala para ele usar controlado, né? Mas existem 3 fatores. Fator biológico, né? 33,3%. Predisposição genética e química cerebral, que é quando seres antes dele já vieram trabalhando muito no sistema, e o cérebro, os genes absorveram a linhagem memorial, né, dessa questão, e transformou o fator biológico no processo adictivo, ou seja, uma escravização geral do mundo, né? Fator psicológico, traumas, emoções e histórico pessoal. Daí a gente pode tirar vidas passadas e a infância, né, que é onde a gente consegue localizar a maior parte, na infância do indivíduo, né, o fator psicológico. Achando a causa, se sana o problema e se resolve totalmente essa má distribuição de consciência. O fator social, influência do meio e contexto cultural. Se for na África, vai ser normal o cara fumar uma maconha. No Afeganistão, na Jamaica, né? Mas é a escolha pessoal de cada um, né? Tem o fator cultural também. Principalmente aqui no Brasil se bebe cachaça, se bebe cerveja, né? Então é um fator de escolha, né? E lá na Europa usaram muito cocaína, né? É um fator cultural da adolescência. Então deriva de país para país, de lugar para lugar. Mas os fatores são os mesmos: biológico, psicológico e social, né? Então a gente achando através desses 3 mecanismos, nós vamos achar de forma concreta o que perturba
o animal racional que está aí passando a sua fase para a fase de aparelho racional, o que lhe está impedindo de continuar o seu desenvolvimento do raciocínio, né? Ainda que a manifestação da adicção seja peculiar em cada pessoa, conhecer sua origem é primordial para ajudar a quem está dominado por ela, independentemente do grau de dificuldade do indivíduo. O ideal é buscar a humanização do atendimento e do tratamento. Ou seja, não julgue para não ser julgado. Porque quem é que não tem pecados, né? Que atire a primeira pedra, né? Porque todos temos erros, né? E um objeto inanimado, ou uma planta, alguma coisa quimicizada, isso aí não vai fazer o caráter da pessoa ser transformado. A moralidade não vai mudar. Existem adictos que eu conheci que são mais educados do que a pessoa mais rica que eu já vi na vida, né? Então a gente tem aí a gente tem sinais de alerta, né? Porque nos adultos a negligência com o autocuidado pode levar ao consumo inveterado de álcool e drogas. Em adolescentes e jovens, a adicção pode ser ignorada ou nem mesmo percebida pelos pais. A ideia não é culpabilizar, mas alertar para os sinais que podem indicar a origem da adicção em grupos mais vulneráveis. Que a origem é a ligação animal com o mundo. O inconsciente está localizado no ID, todas as formações cabíveis e não cabíveis para se achar causa do sofrimento da adicção, né? A gente tem solidão, isolamento social e emocional, crises depressivas, tristeza profunda e persistente, frustração, sentimentos de inadequação, perda de controle, desregulação emocional constante, conflitos familiares, tensões e desentendimentos constantes, falta de atenção, ausência ou negligência parental, dificuldades adversas, incapacidade de lidar com desafios e disfarçar a dor, busca por prazer momentâneo, né? Então, você veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sentidos de alerta, né, que mostram que desde a família até o indivíduo e até o outro na sociedade, né, como se sentimentos de inadequação, tudo isso é uma descida, é um declínio ao estado animal, inconsciente, animalizado. Então a pessoa começa a ouvir vozes, a dizer que está pensando diferente, né? Mas não está pensando, ele está evitando de desenvolver o raciocínio, que é o que está sendo proposto pela natureza hoje na Terra, né? Então todos esses sinais, eles acabam transformando uma pessoa normal numa pessoa completamente desregulada, né, no sentido emocional, psíquico, físico e mental, né? O fator X, a racionalidade perdida, né? Então aqui a gente entra no fator X, que é o que todos estão procurando, né? E por mim, eu só tenho a dizer que o fator X é a racionalidade perdida, né? Então há muito que a destruição sobre os aspectos da inconsciência vem arregando o galar da divindade racional, pois somos de origem racional. E o fator X é este: o raciocínio mostra que quem sabe é mais seguro de si e de fazer suas escolhas certamente. Entendemos a vida como um calabouço de pecados onde a guerra existe e a paz resiste à consciência que falta ver nas sociedades mundiais.
os diabos internos continuam a zombar da humanidade por viver inconscientemente. São milhões de diabos magnéticos gerados com o jogo capital diário, que transforma o fogo do sol em diamantes para a busca de um fator que é óbvio, a animosidade. Então, lá embaixo a gente tem escrito: as questões divinas são maiores quando paramos de olhar para si mesmo ou para este planeta Terra. Por isso devemos nos trabalhar internamente, para não deixar que a mesmice de ser um ser desequilibrado na matéria prevaleça, e sim ser um ser amado pelas naturezas planetárias. Então você vê que o fator X não é só uma questão social ou humana, né? Agora a gente entra no aspecto astrológico da questão, que o fator X é a ausência do raciocínio, do que é racional, do estado puro, da purificação, da limpeza, autolimpeza e aperfeiçoamento, né? Então veja que na China a gente encontra as crianças fazendo educação física sincronizadamente, né? Enquanto aqui no Brasil a gente vê crianças largadas no playground, que ficam olhando ou o celular, né? Ou então ficam brincando com areia, fazendo castelo, rabiscando um caderno, ou então vai dormir depois do recreio, né? Então vê a diferença do desenvolvimento do raciocínio, né? A China está há milhares de anos à frente do Brasil nessa questão, porque sabe ensinar que o que está acontecendo é uma racionalização dos povos, é uma racionalização para o desenvolvimento da aparelhagem racional, a máquina do raciocínio que habita na mente do ser humano. E eu digo, ninguém está só neste universo, ninguém, porque todo o universo é constituído de vida e forma, inteiramente e por todos, né? A animosidade e o desequilíbrio. A animosidade é característica devido às categorias que existem no mundo Terra. As classes, porém, estão descontroladas a níveis contrários, que estão transformando seres humanos em animais irracionais, quando a categoria de ser humano é racional, e do irracional pertence a este planeta. Isso causa uma confusão enorme que qualifica o planeta como um hospício, né? Por quê? Porque nós comemos carne, nós matamos animais, né? Nós caçamos como um bicho, feito um bicho, né? Nós acasalamos feito um animal, geramos filhos como um animal, né? Então, isso é uma questão até humana, né? Se for olhar a animosidade e o desequilíbrio na Terra, transformando tudo num pesar, num hospício, uma casa de loucos, né? Que se levantar uma lona vira um circo, né? Então veja lá, três fatores para a gente entender por que a animosidade e o desequilíbrio. Origem racional. Nossa essência primordial era de racionalidade e equilíbrio. Então, imite esse processo da origem racional, racionalidade e equilíbrio. Nisso você vai se manter, né, num fator de ajudar e ser ajudado. Desequilíbrio atual. As classes descontroladas geram confusão e irracionalidade. Por quê? Porque estamos vivendo que nem um animal irracional. Vivendo que nem um animal irracional, nós estamos simplesmente abandonando a racionalidade, a origem, né? E morrendo para nascer feito um bicho, né? Busca pela consciência. É necessário retornar à racionalidade através do trabalho interno.
aí entra a leitura dos livros Universo e Desencanto, que vai transformar esse ser de preto para branco. Por quê? Porque os livros contêm toda a informação do ID do planeta Terra, que vai trazer a consciência e a luz do dia puro, limpo e perfeito, o que realmente essa pessoa é. Então, através dos livros Universo e Desencanto, todos são capazes de chegar à conclusão da sua própria situação na Terra, né? Porque o que precisa mesmo é cada um conhecer a si mesmo, né? Então, a gente tem os defeitos capitais, além mais ainda, são um jogo de aparências desenvolvido para passar o tempo com a sociedade como está, onde se localiza o fator X. Ou seja, a sociedade no seu desenvolvimento está fazendo um jogo, né, de jogar a batata para um e para outra, a batata quente, para se livrar desse problema que não é moral, não é físico, mas sim um atraso no desenvolvimento, né, da nação brasileira, que no caso nós estamos no Brasil, né, que faz com que isso se torne uma doença pública, né, a adicção, o uso determinado de drogas, né, faz-se imposição para o exército, porque sai das leis constitucionais, né? Então, enfim, tem vários fatores. E isso é onde se localiza o fator X. A ausência da vida divina e o abuso de uma categoria que deveria ser racional no seu comportamento, né? Então, nós precisamos ter um governo racional. Nós precisamos saber que os nossos governantes são racionais. Estão se aperfeiçoando, estão se praticando autolimpeza, estão praticando a pureza nos seus atos, não se sujando cada vez mais com a lama da matéria, porque matéria por si mesmo se destrói, né? Então é isso, é uma situação muito comprometedora. Agora que a gente desvendou o que é fator X, a gente sabe muito bem que existem aí agora algumas determinâncias que foram postas pela análise científica, que dependência química a gente tem que compreender para poder ajudar, né? Como eu já falei que o fator X é uma questão de desenvolvimento animal, uma fase que passou de animal racional para aparelho racional, e que a solução é desenvolver o raciocínio através dos livros Universo e Desencanto, nós somos forçados também a entender a prática científica e social que é exposta para todas as pessoas do Brasil. O preconceito social. Infelizmente, termos como drogado, bêbado e viciado são utilizados pela grande maioria da sociedade para definir um dependente químico. Essas pessoas, por maldade ou falta de informação, acabam utilizando essas palavras de maneira bastante preconceituosa, esquecendo do fato de estarem diante de uma doença que é um grande problema de saúde pública. Também é bastante comum encontrarmos pessoas que acham que a dependência química se trata de uma escolha, falta de caráter, falta de religião, e que todos aqueles que usam drogas podem parar no momento que quiserem. A realidade científica. A dependência química é um transtorno mental, caracterizado por um grupo de sinais e sintomas decorrentes do uso de drogas: compulsão pelo uso de drogas, sintomas de abstinência, necessidade de doses crescentes, falta de controle sobre a quantidade, abandono de outras atividades, manutenção do uso apesar dos prejuízos, ou seja, autodestrutiva. Agora vamos passar para a transição e a redenção.
Foi apenas em 1964 que a Organização Mundial de Saúde introduziu o termo dependência para substituir os termos vício e habituação. No ano de 1967, está aqui atrás, né? Foi bem rapidinho o tempo que passou de lá para cá. O termo alcoolismo foi inserido pela primeira vez no Código Internacional de Doenças, CID-8, passando a também integrar o rol de doenças que ensejam a dependência química. Vale ressaltar que até então não se entendiam as dependências como uma doença, mas sim como um desvio de caráter, falta de personalidade ou de força de vontade. Em 1964, o OMS introduz o termo dependência. Hoje, compreensão humanizada do tratamento. A gente vai ter um tratamento humanizado, mas e a divina providência? E a divinação da providência divina, né? Com quem vai, né, ajudar essa questão do adicto que está num processo de atraso existencial, né? Alcoolismo entrega o CID-8 como doença, 1967. As condições da vida de animal racional são uma transição para lapidar cada vez mais. Por isso, todas as chances são abertas para as questões de equivalência de conduta. O fator X da adicção é um ser em degeneração, mas também em potencial transformação. Ou seja, a matéria por si mesmo se destrói, envelhece e morre, né? Mas também ele está fazendo a contribuição da parte social, que é o desenvolvimento do raciocínio, mesmo que esteja se destruindo mais rápido, né? Mas ele está vivendo, então ele está nesse contexto de racionalização popular. Da escravidão para a redenção, nos planos diabólicos da sociedade, com seus jogos capitais, a conjectura divina que nos libertará do jugo da mortalidade, enfim, a salvação divina em seu tempo, naturalmente, os livros Universo em Desencanto. Anotem bem, eles tratam diretamente o usuário de drogas, que fazem ter a compreensão de que não são mais animais racionais, cientificamente falando, mas aparelhos racionais em grau, existência e situação social. Para quem chegou até aqui, obrigado pela atenção. Eu quis falar um pouco sobre o que eu descobri do fator X e, na realidade, se você gostou, deixe seu like, se inscreva, acompanhe o canal, né? Porque são coisas assim que eu acabo realizando, que acabo preparando algum comentário em cima de algum tema, né? Então é isso, gente. O que existe é animal, é irracional, e estamos na fase de aparelho racional. Qual a diferença? A diferença gera um desequilíbrio, porque estamos agindo numa fase passada e estamos numa fase nova. Então nós estamos decaindo mais ainda a nossa moral e o nosso caráter, né? Ou seja, para nascermos como animais irracionais, como quadrúpedes, né? Então cabe a cada um buscar os livros da salvação eterna, que é os livros Universo em Desencanto, e se desencantar desse mundo e nascer na eternidade. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Na cada capítulo uma lição a se aprender. Respeito ao Criador por tudo que Ele fez. Na busca constante eu não vou desistir. A voz da verdade sempre a me guiar. Oh, Deus que me fez, eu vou agradecer.
você. Na busca do saber, eu vou me encontrar com a luz da razão. Não vou me perder no verdadeiro caminho. Eu vou trilhar com fé e amor. Vou seguir sempre a adorar. No blues da vida vou sempre cantar. Eu vou sempre cantar.